A paz do Senhor, mais uma vez. Bom, meus amados, Cláudio Duarte. Talvez alguém até pense assim, ele deve ter algum problema com o Cláudio Duarte. Não, com a pessoa dele não. Eu tenho problemas com quem quer que seja que venha distorcer a palavra de Deus, né? E mesmo que for eu um dia ou qualquer pessoa, essa pessoa tem que ser chamada a atenção e tem que ser reprovada. Mas como é que a gente vai ver? Vamos ver, eu vou soltar o vídeo aí para ver o que ele vai falar e depois a gente vai olhar o que diz a palavra de Deus, certo? Para não ficar minhas palavras. No livro de Êxodo, no capítulo 25, o que nós vamos ter a oportunidade de ofertarmos e demonstrarmos a nossa fidelidade a Deus. Êxodo 25, versículo 1. Êxodo 25, 1, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo o coração o mover para isso, dele recebereis a oferta. Nós vamos continuar lendo, mas eu quero chamar a atenção a você para duas coisas que já foram ditas. Quem foi que disse a Moisés? Quem foi que disse? O Senhor disse me tragam oferta de quem? De todo homem cujo coração se mover. Todos aqueles que quiserem, que estiverem intencionados. Deus diz: eu quero uma oferta de quem deseja ofertar, porque Ele é dono do ouro e da prata. Amém? Preste atenção. Agora Ele diz que tipo de oferta. Esta é a oferta que deles recebereis: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelo de cabra, pele de carneiro, peles finas, madeira de acácia, azeite, especiarias, incenso aromático, pedras de ônix, pedra de engastes para a estola sacerdotal, e me farão, versículo 8, um santuário para que eu possa habitar no meio. Preste atenção. Deus diz: me traga uma oferta. Deus diz: eu só quero receber oferta, ou eu só recebo oferta de quem desejar fazer. Vou dizer o que eu quero como oferta: eu quero ouro, eu quero prata, eu quero bronze, eu quero madeira, eu quero óleo, eu quero pedra, eu quero pele, eu quero tudo isso. Porque nós vamos construir o tabernáculo. A oferta é para a construção do tabernáculo. Deixa eu te falar uma coisa. Antes do tabernáculo ser construído, o povo, quando ia acampar, acampava onde queria, onde desejava. Recebia uma instrução para parar, mas eles não haviam, uma organização. Com a construção do tabernáculo, 3 tribos acampam-se ao norte, 3 ao sul, 3 a leste, 3 a oeste. Porque a oferta desse povo vai trazer para eles uma organização que anteriormente não tinha. Isso é a primeira coisa. O que também me chama a atenção é Deus dizer que quer ouro, prata, bronze, pedra, madeira. Por que Ele não pediu só ouro, vendia o ouro e comprava o que precisava? Porque se Ele diz: me tragam ouro, e quem não tem ouro? Leva o quê? Nada. Então Ele diz: quem tem ouro, traz ouro. E quem não tem ouro? E quem não tem prata? E quem não tem bronze? A madeira da casa. E quem não tem dinheiro? Gasta um texugozinho para tirar a pele. Prepara um óleozinho. Por que Deus está dizendo isso? Deus está dizendo: eu quero dar a oportunidade a todos a participarem deste momento. E eu acho muito legal, porque Ele diz: cada um vai participar de acordo com seu nível. Quem é do nível do ouro, oferta ouro. Quem não é do nível do ouro, oferta prata.
Quem não é do nível da prata, oferta madeira. Qual é a oferta que Deus rejeita? A oferta estabelecida fora do nível, inferiorizando a posição que você está. Quando você é do nível do ouro e oferta madeira, você está dizendo para Deus: eu não sou digno de estar onde o Senhor me colocou, me rebaixa. E quando você é do nível de madeira e oferta ouro, você está dizendo para Deus: Senhor, eu já sei ser fiel lá em cima, me dá um up, me eleva. Certo? Pastor, o que você está querendo dizer? Eu não estou te ministrando uma oferta para ludibriar você. Isso. Hipnotizar. Tire tudo que você tem. O meu objetivo não é tirar uma oferta, é transformar você num ofertante. Porque o dono da igreja é dono do ouro e da... Se você não ofertar, Deus vai manter a obra do mesmo jeito. Mas quando você oferta, quando você é fiel, querido, os céus se abrem, certo? Então você vai pegar um envelope. Se hoje você é do nível do nada, pegue o envelope. Porque é o seu nível. Você vai falar: Senhor, hoje não tem nada. O problema é só um. Lembra quando o pessoal estava ofertando, Jesus olhando para o gasofilácio? Que coisa feia. Fica olhando ofertas dos outros. O pessoal olhando e a turma trazendo um montão de coisa. Aí veio uma viuvinha com 2 moedinhas. Eu imagino que os discípulos, quando viam os caras trazendo os baús, falavam: olha lá. E quando vem a viúva, eles começaram a conversar. Atrás o quê? Traz nada. Está arriscado pegar alguma coisa daqui. E ela chega lá e coloca 2 moedinhas. E Jesus chama a sua patotinha e diz: gente, dá uma olhada nisso aqui. Ela deu a maior. O discípulo falou: eu não estou entendendo. Foi em cheque, transferência bancária. Deixa eu te explicar. Deus olha o nível e não o valor. Aqueles homens que traziam muito, não era nada diante do que deixaram. Porque Deus não vê aqui, Deus sabe o que você pode e eu posso fazer. Então não dá para enganar Deus. Certo? Esse é o momento que muda a sua história. Sua oferta não muda a minha história, não muda a história do pastor Jairo, não muda a história da igreja. Sua oferta muda a sua história. Se você trabalhar e administrar bem. Porque tem gente que não precisa nem do devorador. O devorador fala. Eu imagino um demônio querendo ir lá. Vou lá, o devorador. Não. Vai se cansar à toa não, menino. Porque hoje o negócio está tão bagunçado, mas tão bagunçado. As pessoas andam fazendo tanta besteira, que hoje você vai expulsar um demônio e sai a pessoa. Sai! O demônio fica lá, aliviado. Gente, ainda bem que eu vim nesse culto, hein? Tiraram essa pessoa carregada de mim, Você está rindo, cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Então preste atenção, eu quero um envelope, nós temos máquinas. Se você deseja ofertar na máquina, é só levantar a mão, é isso? A máquina vai até você, pegue o seu envelope, um louvor vai estar sendo ministrado aqui, e me dá uma maquinazinha aqui para eu ofertar e o envelope. Amados, está aí o vídeo, né? Às vezes eu tenho que suportar algumas coisas. Quando a gente tem um conhecimento da palavra e lê a palavra, a gente fica às vezes até doente, né? E eu acho que é o segundo vídeo que eu faço com o Cláudio Duarte, e colocando situações das quais este homem que conhece a palavra, ou ele está enganando o povo, ou ele está enganado, mas algo está errado, né? Infelizmente algo está errado. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Tá aí, meu amado, o livro que ele falou e o capítulo, né? Êxodo capítulo 25. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta
de todo homem, cujo coração mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Cláudio Duarte. O que acontece? A Bíblia está dizendo, olha só, a Bíblia vai dizer claramente que cujo coração do homem o mover para isso. Cujo coração o mover para isso. Então, não depende, você pode ter 20, 100 mil reais, seja lá quanto for, 300 mil reais, e você pode ir em uma igreja e dar só 10 reais. Se o seu coração só sentir vontade de dar 10, Deus vai achar você justo por isso. Não tem essa coisa que ele falou aí, de ter que dar muito porque tem muito ou pouco porque tem pouco. Isso está errado. Referente ao dízimo, eu gostaria de fazer uma pergunta para todos os pastores que recebem dízimo. Gostaria de saber se esses pastores de hoje eles são descendentes da tribo de Levi. Por que eu estou fazendo este questionamento? Porque a Bíblia diz lá em Hebreus 7,5, aliás, vou mostrar o que diz a Bíblia. Eu estou chegando aqui, ó, Hebreus, capítulo 7, versículo 5. Acredito que dê para vocês lerem junto comigo. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos. Ou seja, para um pastor receber dízimo, ele teria que ser da descendência da tribo dos levitas. E não há alguém vivo dessa tribo aqui, né, que tivesse esse direito. Só um detalhe. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer aos pastores: por que vocês recebem mensalmente se a lei do dízimo era anualmente? Eu vou mostrar na Bíblia que era anual. Olha só, gente, no livro de Deuteronômio, no capítulo 14, versículo 22, diz assim, ó. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui melhor para vocês verem. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Aí talvez algum pastor diga: não, mas aí não tem dizendo que é de ano em ano, tem dizendo que é ano após ano. Então vamos dar uma olhada aqui. Olha só, gente. No livro de 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 3, diz assim, ó. Deixa eu colocar aqui para a gente ler juntos, para ficar uma coisa interessante. Está mexendo de... Vamos lá. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Este homem aqui a qual a Bíblia está se referindo é Elcana, né? O marido de Ana. No versículo 7 também ele diz a mesma coisa, ó. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, certo? Então aqui já se prova que o dízimo era de ano em ano e não mensalmente. O querido Cláudio Duarte aí, então a Bíblia mostra que o dízimo era de ano em ano e não mensalmente, como é cobrado nas igrejas. Tinha que pertencer a uma tribo, não podia ser a tribo de Levi, não podia ser qualquer homem, não pode ser qualquer homem. Ainda que fosse nos dias de hoje, nenhum brasileiro, nenhuma igreja aqui do Brasil poderia receber, por não ter esses descendentes da tribo dos levitas. Outra coisa, já existia dinheiro naquele tempo, mas Deus não permitia que as pessoas dessem o dízimo em dinheiro. Olha só. Deuteronômio 14, 25. Então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. 26. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. Porque não ia só uma pessoa, ia a família todinha, de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor, como a gente viu o caso de Elcana, esposo de Ana, pai de Samuel. Ok?
Então, assim, não era dado em dinheiro. Não era dado em dinheiro, Cláudio Duarte, naquele tempo. Não era dado mensalmente, como as igrejas querem hoje. Ou diariamente, como as igrejas ficam pedindo oferta, exigindo, que foi o seu caso agora aí, né? Você quis dar exemplo que ia doar e que ia ofertar para induzir as outras pessoas a fazerem isso. Mas a própria palavra de Deus diz que é o coração do homem, né? Ou seja, o homem que tiver ali, sentir a vontade, ele vai dar o que ele quiser, quanto ele puder. Pode ser R$1, pode ser 1 milhão, pode ser R$100, R$10. É o que o coração da pessoa sentir vontade de dar e não esse tipo de manipulação. Isso é até uma maneira de humilhar as pessoas, porque tem pessoas que estão dentro da igreja, aí, como eu vi muitas pessoas aí sorrindo, né? Que estão desempregadas e uma pessoa dessa ela não pode dar nada. E isso torna a pessoa até assim inferior entre as outras, por não poder dar um centavo. O que se devia ensinar nas igrejas é o arrependimento de pecado, e a pessoa entregar a alma a Deus, porque a palavra diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a sua alma. Então, assim, o que era para ser ensinado hoje nas igrejas é o arrependimento dos pecados e a entrega total da vida a Jesus Cristo, para que esse sim, ali viesse fazer uma mudança. Porque a palavra diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas, mas ninguém tem ensinado mais isso, é só oferta. Como ele mesmo disse aí, né? Ele vai falar do devorador como se o devorador fosse um demônio. Que falta de conhecimento da palavra, ou que falta de vontade de ensinar a verdade aos homens. Vamos ver o que diz o livro de Joel. Olha só, Cláudio Duarte. Eu tenho certeza que o senhor sabe muito bem que o devorador não é um demônio, como a Igreja Universal ensina, como, né, o bispo Edir Macedo ensina, e como o senhor está tentando passar aí para as pessoas que o devorador é um demônio. Você até fala, os demônios até agradecem. Não, mas isso está errado, amados. Olha cá. Livro de Joel, capítulo 1. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ou seja, a palavra de Deus, a própria palavra desmascara o Cláudio Duarte e qualquer outro homem aí, o Edir Macedo, qualquer outro homem que venha falar sobre que o devorador é um demônio. Aqui está dizendo claramente que era apenas um gafanhoto que destruía as plantações, porque aquelas pessoas estavam pecando e era uma forma de Deus mostrar a elas que quando elas desobedeciam a Deus, Deus repreendia elas através desses gafanhotos devorador, destruindo as plantações, né? E aí trazendo uma miséria, fome, para que eles se arrependessem de verdade. Olha só aqui no Joel, capítulo 2, versículo 25. Quando você vir um homem como Cláudio Duarte ou qualquer outro homem na face da terra dizendo que o devorador é um demônio, meu irmão, não precisa ter medo disso não. Olha só, Joel, capítulo 2, versículo 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Aí, Cláudio Duarte, não existe nada de demônio devorador. Existem vários demônios sim na vida, porque Jesus tirou isso de alguns homens, né? Mas tirou de algumas mulheres. Maria Madalena é uma delas, que saiu dela 7 demônios. Mas o devorador que a Bíblia descreve lá em Malaquias, ou em outros livros, aqui como o livro de Joel, era apenas um gafanhoto. Para de estar induzindo as pessoas aos erros, as pessoas que não conhecem a palavra. Outra coisa, Cláudio Duarte, aquilo que está lá em Êxodo 25, que o senhor começa ali no seu vídeo aí falando, na sua palestra, a gente pode encontrar aqui no Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Olha só. Alguns pastores canalhas também têm aproveitado este versículo aqui para induzir as pessoas ao erro. Olha o que diz aqui. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, independente de um homem ser muito rico e querer doar só R$10 num culto que ele for, isso aí Deus não vai ficar chateado com esse homem não.
porque ele está dando de coração, ele está tendo prazer em dar aqueles 10 reais. Totalmente diferente do que o Senhor está ensinando aí, dizendo que se a pessoa tem mais, tem que dar mais, se tem menos, não. Possa ser que uma pessoa, um mendigo entre um dia numa igreja e ele dê tudo que ele tem ali, sei lá, 10 reais. E Deus vai se alegrar se ele quis dar os 10 reais. Mas ele não vai ficar triste porque uma pessoa está desempregada e não deu nada. E aliás, né? Pedir para as pessoas pegarem um envelope, ensinar que as pessoas têm que estar dando as coisas a Deus. Deus não precisa de nada do ser humano, a não ser que este ser humano venha entregar a sua vida a Ele, guardar os seus mandamentos, arrepender dos seus pecados e salvar assim a sua própria alma da condenação, que é o inferno. Era isso que devia estar ensinando. E infelizmente fico triste de estar fazendo esse vídeo com a sua imagem, com a sua pessoa, né? Ao qual ultimamente eu tenho visto muitas piadas, né? Assim, as pessoas riem, mas elas não querem aprender o evangelho de verdade, é por isso que sofrem na mão de lobos devoradores. O Senhor Jesus diz, né? Acautelai dos falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, né? Que se vestem como se fossem cordeiros, mas por dentro são lobos devoradores, querendo arrancar a pele das ovelhas, nas unhas, tudo que a ovelha tem, eles estão querendo arrancar. Felizmente é isso que está sendo ensinado nas igrejas. É por isso que as igrejas a cada dia têm sido vergonha, em vez de ser aquilo que Jesus falou, né? Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração, mas tem sido agora tomada tem se tornado covil de ladrões, né? De pessoas que têm enganado o povo. Então é isso aí, o vídeo já passou até do limite que eu ia deixar, ficou muito longo, mas a verdade é essa.